Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nesse domingo, começando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim. E hoje nós temos o início de um novo livro, né, meu amor? Sim, hoje nós vamos começar com vocês a leitura de um livro do profeta Joel. Na verdade, um livro bem curtinho, dentre os chamados profetas menores. É interessante que nós lemos 3 profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Na Bíblia, hoje nós também temos Daniel dentre os chamados profetas maiores, mas nas escrituras originais, na Bíblia hebraica chamada Tanakh, Daniel está junto com os livros de sabedoria, os escritos, como Salmos, Provérbios, o livro de Jó e também Daniel. E a Bíblia original hebraica apresenta 3 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel. Em seguida, vem na Bíblia hebraica um único livro, que são os chamados profetas menores, por causa da curta extensão da mensagem de cada um desses profetas. Não tem a ver com a relevância ou com o nível profético da mensagem deles, mas são chamados profetas menores porque a mensagem deles foram escritas com muito menos palavras comparadas com os livros de Isaías, Ezequiel e Jeremias. E é curioso, muitos comentaristas acreditam que não é coincidência que nós temos os 3 profetas maiores e 12 profetas menores. Provavelmente os 3 profetas maiores apontando para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, com quem se iniciou esse relacionamento de Deus com o povo de Israel, e também os 12 profetas menores representando cada uma das 12 tribos de Israel. Também muitos acreditam que, assim como a Bíblia original começa com o Pentateuco, 5 livros da lei, que relatam tanto a criação quanto a lei do Senhor dada a Moisés e ao povo de Israel, logo em seguida na Bíblia hebraica já vem esses 12 profetas menores como aqueles que vão confirmar a aliança de Deus com o povo, as promessas de bênçãos e de alegria, de satisfação plena para aqueles que viverem em comunhão com Deus, de acordo com o seu propósito, assim como também as consequências desastrosas do pecado, de uma vida fora da vontade de Deus. Então hoje nós, após termos lido Oséias, que já começa esses 12 profetas menores pontuando que o amor de Deus é um amor humano, é um amor pessoal. O que Israel estava fazendo ao se desviar dos caminhos do Senhor não era apenas quebrar uma lista de regras, mas Israel estava pecando contra Deus, ofendendo a pessoa de Deus. Hoje nós vamos iniciar a leitura de Joel, falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. O povo de Israel estava vivendo um momento de escassez, de dificuldade. Tinha secado não apenas as árvores, os frutos no campo, mas também tinha secado a alegria dos homens. E ao ler esses profetas nós vamos aprender como nós podemos nos voltar para Deus para desfrutarmos dos seus propósitos, da plena alegria e satisfação que Ele tem para cada uma de nossas famílias. Então é tão interessante, todo esse contexto não foi escrito apenas para o povo de Israel, mas para cada um de nós e nossas famílias. Sim. Por isso nós te convidamos a meditar conosco e vamos orar ao final dessa leitura pelas nossas famílias também. Sim, Deus sempre tem um plano de restauração, de redimir aquele que se arrepende, daquele que se volta, ainda que ele está no erro, ainda que está fazendo coisas que não agradam o Senhor. O amor de Deus é tão grande que Ele dá esse plano de salvação, de redenção, de retorno aos caminhos do Senhor. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa nova semana, apresentar a Ele esse novo livro que nós vamos ler e que Ele possa falar nos nossos corações profundamente durante essa leitura, nesses próximos dias que nós vamos ler. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pela essa nova manhã, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos apresentar a Ti esse momento devocional que nós vamos ter, esse novo livro, o livro do profeta Joel, que o Senhor possa falar a cada um de nós, que a Tua palavra, Pai, seja clara, que a Tua palavra, Pai, seja acessível a nós e que o Senhor venha com entendimento e sabedoria sobre as nossas vidas. Nós apresentamos a Ti esse novo livro e Te agradecemos, Pai, por todo esse tempo que nós temos lido com tantas pessoas queridas e Tu
tudo que o Senhor tem nos ensinado, mas nós queremos te conhecer, Pai, e prosseguir em te conhecer. Nós queremos te conhecer mais, conhecer quem o Senhor é, Pai, o teu amor por nós e tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos instruir. Nós te amamos, te adoramos nessa manhã e falamos que o Senhor tem liberdade, Pai, para agir em nossas vidas, para nos ensinar e nos mostrar a tua vontade através do teu Espírito. Assim Em seja, nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanhe conosco então, hoje nós vamos ler Joel capítulo 1. Começa dizendo assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. O profeta não identifica na introdução do seu livro muito sobre si mesmo, sobre a sua pessoa, mas nós sabemos que assim como a mensagem de Oséias havia sido direcionada às tribos do norte de Israel, às 10 tribos do norte, aqui a mensagem de Joel é claramente direcionada às tribos do sul, Judá e Benjamim. E começa dizendo assim: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ele continua: acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, e os seus dentes são de leão, e as suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em pano de saco, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados e a terra lamenta. O trigo está destruído, o vinho novo secou e o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Por mais que Joel tenha escrito antes do período do exílio do povo de Judá na Babilônia, eles já estavam experimentando um período de crise, de escassez, como nunca havia acontecido antes. Por isso o profeta começa esse livro, sua mensagem, dizendo: vocês já viram isso nos seus dias? Ou já aconteceu algo semelhante nos dias dos seus antepassados? E ele vai concluir essa mensagem de crise, dizendo que não apenas secaram a figueira, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, mas também havia secado a alegria dos homens. O povo de Deus, chamado para ser uma bênção entre as nações, estava vivendo um momento de crise que estava se prolongando, porque não era simplesmente uma estação passando nas vidas deles, mas eles estavam experimentando as consequências, não de uma provação, não de uma breve estação, mas eram as consequências de terem escolhido estar distante dos caminhos do Senhor. Um coração orgulhoso, a prática da idolatria, o copiar as suas nações, as suas nações vizinhas ali ao redor de Israel, e a consequência estava sendo desastrosa para o povo de Deus. Então, a partir do verso 13, Joel começa então um chamado ao arrependimento. Joel mostra, assim como os profetas menores, que a paciência de Deus era longa. Deus se apresenta em Êxodo 34 como Deus misericordioso, que se demora para irar, mas a misericórdia, a paciência de Deus tem um limite. Chegou o momento em que Deus já não tolerava mais ver o seu povo distante dos seus caminhos e decidiu então, como uma maneira de trazê-los de volta, enviar dificuldades. Por mais que a paciência de Deus estava no limite, o amor de Deus não tinha acabado e jamais acaba. Mas a paciência de Deus estava chegando no limite. Então Joel traz esse chamado ao arrependimento. Joel 1, verso 13. Vistam-se com saco de pano, ó sacerdotes, e pranteiem.
Chorem alto, vocês que ministram diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram diante de Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem o Senhor. Aqui nós vemos uma estratégia também de momentos difíceis. No momento difícil é momento de nós olharmos para Deus e buscarmos a ajuda de Deus, fazermos um jejum, um propósito de oração, lermos algum texto bíblico que nos mostram como que o povo conseguiu ter como que diz, eles venceram, e você declarar aquela vitória sobre a sua vida. Então aqui Amém. Deus está chamando, através do profeta, Deus está falando: convoquem um jejum, chorem, pranteiem, venha se humilhar diante de mim, porque muitas vezes nesses momentos de dificuldade nós temos duas opções: ou voltar para Deus ou buscar outros recursos e sair de uma outra forma, mas sempre a melhor opção é nós buscarmos a Deus, orarmos, nos humilharmos e falar: Senhor, eu me arrependo, me ensina-me o que o Senhor tem a me ensinar, o que o Senhor tem para mim nesse momento. Sim, os demais profetas falaram do mesmo assunto. Eu me lembro, por exemplo, de Jeremias, nas suas lamentações, que escreveu: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Oséias falou que eles deveriam buscar o Senhor até que eles o encontrassem. Isaías também falou: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o tempo aceitável de buscar o Senhor. Então Joel vai anunciar o tema do seu livro de Joel, que é o dia do Senhor que estava chegando. E ele diz: aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Ele virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. É curioso que sempre que nós pensamos em Deus, pelo fato de conhecermos o atributo da sua eternidade, Deus é o Deus Todo-Poderoso, cada um de nós, humanos, temos essa tendência a pensar que tudo que se refere a Deus é ilimitado, inesgotável. Como nós podemos compreender? Mas as Escrituras Sagradas deixam bem claro que assim como nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, assim como diz que a sabedoria de Deus é insondável, ela vai mostrar que no caso da paciência de Deus existe um limite. Quando você lê qualquer um dos profetas, essa é a mensagem que Deus está mostrando. Por causa do amor de Deus que não se esgota jamais, Deus não podia deixar o povo se perder indefinidamente. Então a paciência de Deus, sim, tem um limite. E o que Joel está anunciando é o seguinte: o dia do Senhor está chegando. O que isso significa, senão que a paciência de Deus estava se esgotando e o Senhor estava prestes a trazer sofrimento para o seu povo. E esse sofrimento não significa que o amor de Deus tinha chegado ao fim. Pelo contrário, Deus estava trazendo o seu povo de volta para poder cumprir para com ele a sua promessa. A paciência de Deus estava se esgotando porque o amor de Deus não tem fim. Deus não aguentava mais ver o seu povo sofrendo daquela maneira. E diz no verso 16: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas no templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereais foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. E ele conclui dizendo: a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens do deserto e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo anseiam por ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens do deserto. Eu quero destacar no verso 12, quando o profeta diz que secou-se todo o campo, todas as árvores secaram-se, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Então hoje queremos orar pelas nossas famílias, especialmente você que hoje está atravessando um momento de crise, que tem visto seus filhos ou seus netos sofrerem de maneira que você sabe que são consequências de más escolhas. Vamos pedir ao Senhor, como o profeta Joel clamou, que
que o Senhor nos ajude a voltarmos para Ele de todo o coração, Amém. seja com um jejum, seja com a meditação bíblica, seja com um ato profético, algo que nunca fizemos antes, mas buscar o Senhor até que nós possamos o encontrar, até que essa alegria seja restaurada, porque muitas vezes Deus nos permite chegar a um momento de grande tristeza ou de crise para que o nosso coração se volte para Ele. Isso é uma verdade que nós encontramos em vários relatos, em várias histórias e momentos diferentes das Escrituras Sagradas. Então eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, pela sua família, e hoje especialmente também vamos orar pelas eleições municipais que estão acontecendo no Brasil. Hoje, dia 6 de outubro, nós vemos que esse texto se refere aos sacerdotes, aos líderes da nação. As autoridades do povo são mencionadas porque a partir das autoridades que são estabelecidas por Deus, Deus deseja trazer paz, Deus deseja trazer justiça e bênção sobre o nosso povo. Por isso a Bíblia nos orienta também a orarmos pelas autoridades constituídas. Vamos orar juntos? Sim. E uma coisa que Deus trouxe ao meu coração também, que sempre há de Deus restituição. Então, ainda Sim. que o povo estava perdendo, eles perderam as vinhas, perderam tantas coisas naquele momento difícil, Deus ele é todo poderoso para trazer restituição e restituir ainda mais sobre as nossas vidas. Sim. Então talvez você possa estar apegado a algo do passado que possa ter sido retirado ou perdido, algo que sem o seu controle você não tenha mais. Saiba que Deus ele pode não somente restituir o que você tinha, como ele pode dar algo além, muito mais, seja valioso para suas emoções, seja valioso fisicamente, monetariamente, seja como for, mas Deus ele é aquele que pode restaurar, restituir e dar tudo novo. Então não fique preso ao passado, nas coisas antigas, mas olhe para o Senhor e fale: Senhor, o que é o novo? O que o Senhor tem para mim nesse Amém. Novo tempo, nessa nova vida? Mas o principal que Deus quer é o nosso coração, é a nossa contrição de coração e deixar o nosso orgulho de lado, o que nós podemos fazer por nós mesmos e nos apegarmos a Deus. Amém. Vamos colocar então nossos corações diante do Senhor e orar assim por nós, pelas nossas famílias. Qualquer motivo de oração que você tem agora, coloque diante do Senhor. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com você. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, bendizemos o Senhor, ao reconhecermos na Tua Palavra a Tua eternidade, a Tua grandeza, também o Teu grande amor, a Tua justiça, Pai, que trabalham juntos para bem do Seu povo, para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por essa nova leitura que iniciamos hoje, Sim, Senhor, que nos anuncia o tempo, o dia do Senhor. Eu peço que o Senhor contemple a nossa família, a família desse homem, dessa mulher que ora comigo e com a Rafa agora. Toma nossos casamentos, nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, cada causa e cada motivo de oração que são colocados agora diante do Senhor. O Senhor conhece, Pai, melhor do que nós mesmos. Sim, essa é a realidade. O Senhor conhece as nossas crises, as nossas necessidades, muito além de nós mesmos. E nós trazemos diante do Senhor as nossas causas, reconhecendo que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Amém, Pai. O Senhor é aquele que provê para as nossas necessidades, aquele que abre portas mesmo onde não há portas. O Senhor é aquele que cura as enfermidades, que restaura a saúde. O Senhor é aquele que traz alegria, sim, mesmo Pai, de onde há apenas caos e bagunça e tristeza. O Senhor é aquele que restitui. Nós ainda vamos ler mais sobre isso com o profeta Joel, mas hoje nós apresentamos ao Senhor, Pai, tudo aquilo que significa sequidão nas nossas vidas, as árvores do campo, os frutos secos e principalmente aquelas pessoas que estão orando conosco hoje, cuja alegria e satisfação da vida já se secaram. Nós cremos, como a Rafa disse, que o Senhor é um Deus de restituição. Amém, Pai. Um Deus que pode trazer renovo, um Deus que pode fazer de novo, além do que nós podemos pedir, além do que nós podemos imaginar. Sim, o Senhor, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso eu e a Rafa colocamos diante do Senhor cada família representada dentre aqueles que oram conosco e cada motivo de oração, pedindo que o Senhor contemple, Pai, cada área de sequidão, cada área de crise, sim, de escassez, e pedimos em nome de Jesus que hoje mesmo o Senhor mude a história dessa pessoa. Amém, a começar, Pai, pelos nossos corações e pela nossa mentalidade. Sim, volta os nossos corações para o Senhor, meu Deus. Tira de nossas mentes tudo
tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que é engano e tudo que vem contra o conhecimento do Senhor. Permita-nos, Pai, termos olhos para ver, ouvidos Senhor, para que assim ouvir seja, e em um nome de coração de Jesus. entendimento para tomarmos decisões sábias, para clamarmos ao Senhor, para te buscarmos com o melhor que nós podemos, Amém, até Pai, que assim experimentarmos o resultado da tua bênção e da tua resposta. Em Nós nome de sabemos que o Jesus, meu Senhor Pai. sempre nos ouve e sabemos que o Senhor nos ouvirá. Por Amém, isso, Senhor. Muito ouvimos, obrigada. oramos com fé e com ações de graças, entregando ao Senhor cada pessoa que ora conosco, nossas respectivas famílias e tudo aquilo que toma o nosso nome. Oramos também pela nação, o Brasil, por todos Sim, os meu Pai. estados, por todas as cidades da nossa Sim, nação, Senhor, em nome e de pedimos que o Jesus. Senhor abençoe nesse dia o nosso país, durante o período de eleições municipais, dando sabedoria e direção ao seu povo, para que cada um possa votar orientado pelo Teu Espírito. Oramos especialmente pelo Teu povo, aqueles que têm clamado ao Senhor, para que o Senhor dê sabedoria e os resultados dessas eleições representem bem a Tua graça e o Teu favor para o Brasil. Oramos por justiça, por transparência e por sinceridade, Pai, no levantamento desses votos, que não haja falcatrua, Sim, Senhor, em que não nome de haja Jesus. engano, que não haja nenhum esquema de corrupção Amém, para enganar Senhor, em e nome de Jesus. dissimular aquilo que foi decidido, Pai, por todos aqueles que estão votando nesse dia. Nós oramos por paz e salvação para a nossa nação. Oramos por todas as autoridades constituídas e entregamos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Oramos com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças a muito a sua Deus. vida, a sua família, a sua Assim nova seja. semana. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Sim, muito obrigado por meditarem conosco. Esse livro de Joel é tão curtinho, nós vamos ler amanhã o capítulo 2 e na terça-feira o capítulo 3. Em seguida vamos continuar na leitura dos profetas menores. E tem tanto de Deus para nós te convidamos a acompanhar conosco e também a compartilhar com outros para que possam ser abençoados através dessa meditação bíblica diária e da nossa oração pelos nossos familiares. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração e até amanhã.